Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nessa última semana, nós vimos manifestações superlotando as ruas de grandes cidades nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil. Ainda que todos nós estejamos com as restrições de circulação em função da pandemia do coronavírus. E o motivo dessas manifestações foi um grande levante contra o racismo no mundo. O estopim para que as pessoas fossem para as ruas foi a morte do americano George Floyd. Nós gostaríamos de refletir hoje com vocês sobre racismo e a doutrina espírita. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Na última semana, nós pudemos ver inúmeras manifestações lotando as ruas de mais de 75 cidades americanas e também na Europa e até mesmo no Brasil. Todos nós sabemos que ainda estamos numa fase delicada quanto à pandemia do coronavírus. Ainda há restrições de circulação e as aglomerações estão proibidas, ao menos teoricamente. Nós já teríamos problemas suficientes cuidando da saúde e nos resguardando do coronavírus, mas tudo leva a crer que outros desafios ainda precisavam vir à tona. O nosso planeta tem sido convidado a rever os seus valores morais. Afinal, como pensar em transição planetária se ainda duelamos com o preconceito racial na sociedade humana? Mesmo com a pandemia, a população não conseguiu se conter e as manifestações de rua se espalharam ao redor do mundo. O estopim para que as pessoas fossem às ruas foi a morte do americano negro George Floyd, de 46 anos, no último dia 25 de maio. Um policial rendeu Floyd inicialmente porque ele havia usado uma nota de dinheiro falsa no mercado, mas acabou o matando. As pessoas chocadas começaram a se unir e a se manifestar contra aquela injustiça. Algumas dessas manifestações terminaram mal, com pessoas presas e vários feridos. Outras foram pacíficas e contaram até com um apoio policial.
Mas a morte dele, sem explicações aparentes, não expressa um caso isolado, porque as comunidades negras há décadas se sentem vulneráveis. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e ao redor do mundo, há um profundo racismo estrutural, abrindo um abismo entre brancos e negros. É comum encontrarmos todo tipo de injustiça e nós, brasileiros, infelizmente, também presenciamos exemplos disso diariamente. São situações dolorosas e que vão além daquele preconceito velado em comentários ou na forma de tratar as pessoas negras. São as piores moradias, menos oportunidades profissionais, menos acesso ao sistema de saúde, escolaridade mais baixa, são a realidade para muitos afrodescendentes. A doutrina espírita, por seguir os princípios ensinados por Jesus, prega o amor, a caridade e a igualdade entre todos os seres. Somos todos filhos de Deus, espíritos eternos, feitos à imagem e semelhança de Deus. E reencarnamos cada vez em diferentes situações, com restrições, problemas, com aparência física que se transforma de acordo com aquilo que precisamos passar e aprender em cada encarnação. Portanto, não há espaço na doutrina espírita para o racismo, porque somos todos seres espirituais e iguais perante a Deus. Na nossa jornada espiritual, nas nossas diferentes encarnações, certamente já tivemos a pele de diferentes cores, assim como também nascemos em diferentes países e com níveis socioeconômicos diferentes. Então, trazer luz para exterminar os preconceitos e injustiças geradas pelo racismo é fundamental para que a humanidade evolua moralmente. Na questão 793 do Livro dos Espíritos, nós vemos o seguinte. Eles perguntam: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E a resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Kardec depois comenta o seguinte, abaixo da questão. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidas do homem do estado primitivo. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. Então nós podemos concluir que nós estamos agora nessa fase dura e lenta de enfrentarmos tantos males e injustiças que se espalharam pelo mundo por causa da nossa ainda pouca evolução moral. Mas também podemos ter a certeza de que se trata de uma etapa transitória, pois que o progresso é uma lei de Deus. Nós vamos galgar a nossa evolução moral individualmente e também como humanidade. Kardec ainda continua falando o seguinte no seu comentário abaixo da questão 793. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé e benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça,
onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, as suas crenças e opiniões sejam melhor respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Podemos ver que não só o preconceito racial, mas tantas outras injustiças e desigualdades precisam ser extirpadas do nosso mundo para que sejamos merecedores de habitar um planeta de regeneração. Como diz Kardec, somente quando todos os homens forem respeitados e houver mais generosidade e benevolência, seremos realmente civilizados. Daí todos nós nos amaremos como irmãos. E não serão mais necessárias manifestações nas ruas para defender o óbvio de que somos todos iguais perante o nosso Pai. Nós vamos terminar a nossa reflexão lembrando do nosso Mestre Jesus, que sempre pregou a brandura e o amor como um comportamento cristão por excelência. Ele disse: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Estamos fadados ao progredir infinito, disso nós podemos ter absoluta certeza. Então, vamos fazer a nossa parte agora, dando o melhor de nós, da nossa capacidade de amar, de trabalhar no bem, de respeitar o próximo, para que o nosso planeta seja cada vez mais um lugar de paz e de harmonia, de entendimento e de fraternidade entre todos nós. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, muito se fala em humildade, principalmente no meio espírita, mas nós entendemos o porquê, porque afinal a doutrina espírita está fundamentada nas lições de Jesus. E ele, em muitas ocasiões, demonstrou com o seu exemplo a importância da humildade. Mas por que será que a humildade aparece como uma virtude importante de ser cultivada? Porque a humildade é colocada pelo Mestre como uma condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Entendendo como pobre de espíritos aí, aqueles que são simples, com sensibilidade bastante para entender o conhecimento que ele, Jesus, trazia para toda a humanidade. Desta forma, quando proferiu as máximas: todo aquele que quiser tornar-se maior, que seja o vosso servidor. E todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Malbataan conta no livro Lendas do Céu e da Terra que certa vez um lavrador perguntou ao monge cristão: que devemos fazer, ó homem santo, para adquirirmos a humildade?
Ao que o monge respondeu: é preciso somente que consideremos os nossos defeitos e esqueçamos os alheios. E como a humildade torna o homem perfeito, mais ele pratica, mais se eleva em todo o mundo. E acrescentou: o orgulhoso, querendo elevar a criatura, faz o contrário, que ele caia em pecado. A humilhação, querendo rebaixá-lo, reduzi-la ao nada, eleva-o até o céu. Não confies em ti mesmo, mas coloca tua esperança em Deus. Faze o que de ti depende, e Deus ajudará a tua boa vontade. No contato com tais ensinamentos, olhando tão somente para o nosso mundinho limitado da Terra, sem estendermos o nosso olhar para mais longe, compreendendo que estamos nesta vida temporariamente e com um único objetivo, que é evoluir de acordo com o plano de Deus, fica muito difícil admitir que para sermos maiores devemos ser menores. Mas pensem comigo, o que é se rebaixar? O que é quando rebaixar-se? Quando está relacionada, esse rebaixar, está relacionado somente com os interesses imediatos da vida comum? A humildade, ao contrário do que a maioria pensa, é uma virtude que amplia, alarga nossa percepção em relação a nós mesmos e às outras pessoas. A humildade, ela abre um espaço para que, diante de uma situação que a princípio nos parece colocar em desvantagem, enxerguemos por detrás das aparências, fazendo com que assumamos o controle da nossa vida. E por que isto? Porque a humildade nos faz reconhecer, em primeiro lugar, a grandeza e a soberania de Deus em nós e nós como instrumentos da sua vontade. Portanto, servir é a palavra de ordem. Mas quando se fala em servir, muita gente se arrepia. Afinal de contas, servir lembra serviçal, ou seja, aquele que pelos usos e costumes da humanidade, através dos tempos, é inferior e está submetido ao atendimento das necessidades e vontades de um amo, de um senhor, enfim. Entretanto, muitos não entendem a grandeza do servir. O servidor é aquele que, em primeiro lugar, reconhece que ele nada é, ele nem existe sem Deus que o criou. Ou seja, ele só existe porque Deus assim o quis. E em segundo plano, também sabe que ninguém é melhor que ninguém. Ele sabe e não precisa ficar provando isto, que todos somos iguais perante o Pai, que é o único que pode dispor da nossa vida. E por último, intuitivamente reconhece sua pequenez e, como não precisa concorrer com ninguém, sabe que o outro é tão pequeno quanto ele, independentemente de posição social, de financeira, de casta. Segundo o relato dos mentores na literatura espírita, é comum encontrar aqueles na Terra que viveram anônimos, por vezes passando por humilhações terríveis,
e duras provas serem reconhecidos no plano espiritual numa situação de superioridade moral, porque souberam servir aos semelhantes quando estavam aqui encarnados. Eu lembro muito de Chico Xavier, porque ele dizia assim: eu sou grama, eu sou um cisco. Ele é o nosso maior exemplo contemporâneo que a gente pôde acompanhar, conhecer, e é o nosso grande inspirador na nossa doutrina. Nesta linha de pensamento, eu fico pensando no quanto ainda perdemos tempo e energia para provar que temos razão, temos conhecimento, temos isto ou aquilo, só para nos sobrepor ao outro. Como estamos longe da humildade exemplificada por Jesus. O Mestre possuía todo o conhecimento e poder para evitar ou até mesmo impedir muitos dos fatos que lhe ocorreram, mas preferiu passar por tudo. E no que tange à humildade, vamos encontrar diversos apontamentos feitos pelos evangelistas. No livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, na lição 17, cujo título é Jesus e Humildade, escreve-nos Emmanuel: Jesus dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém ao pé dos doutores que negavam a sua autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda remota província, a valer-se de homens rudes que recebiam de bom grado a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pelas forças das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato, porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia da luta entre aqueles que ele mais amava. Pensemos nisso. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje trouxemos para análise em conjunto com vocês, o tema escrito pelo espírito Neio Lúcio, denominado O Espírito da Maldade, conforme psicografia de Chico Xavier, contida na lição 48 do livro Alvorada Cristã. Ensina-nos Neio Lúcio: o espírito da maldade, que promove aflições para muita gente, em determinada manhã, vendo um ninho de pássaros felizes, projetou destruir as pobres aves. A mãezinha alada, muito contente, acariciava os filhotinhos, enquanto o papai voava à procura de alimento. O espírito da maldade notou aquela imensa alegria e exasperou-se. Mataria todos os passarinhos, pensou consigo. Para isto, no entanto, necessitava de alguém que o auxiliasse. Aquela ação exigia mãos humanas. Começou então a buscar a companhia das crianças. Quem sabe algum menino poderia obedecê-lo. Foi à casa de Joãozinho, filho de Dona Laura, mas Joãozinho estava muito ocupado na assistência do irmão menor. E como o espírito da maldade somente pode arruinar as pessoas insinuando-se pelo pensamento, não encontrou meios de dominar a cabeça de Joãozinho.
Correu à residência de Zelinha, filha de Dona Carlota. Encontrou a menina trabalhando muito atenciosa numa blusa de tricô, sob a orientação materna, e em vista de achar-lhe o cérebro tão cheio das ideias de agulha, fios de lã e peça por acabar, não conseguiu transmitir-lhe o propósito infeliz. Dirigiu-se então à chácara do senhor Vitalino e pôs-se a observar se o Quincas, filho dele, estava em condições de servi-lo. Mas Quincas, justamente nesta hora, mantinha-se obediente sob as ordens do papai, plantando várias mudas de laranjeiras, e tão alegre se encontrava a meditar na bondade da chuva e nas laranjas do futuro, que nem de leve percebeu as ideias venenosas que o espírito da maldade lhe soprava na cabeça. Reconhecendo a impossibilidade de absorvê-lo, o gênio do mal lembrou-se de Marquinhos, o filho de Dona Conceição. Marquinhos era muito mimado pela mãe, que não o deixava trabalhar e lhe protegia a vadiagem. Tinha 12 anos, bem feitos, e vivia de casa em casa a reinar na preguiça. O espírito da maldade procurou-o e o encontrou à porta de um botequim com um enorme cigarro à boca. As mãos dele estavam desocupadas e a cabeça vaga. Vamos matar passarinhos, disse o espírito horrível aos ouvidos do preguiçoso Marquinhos, que não escutou em forma de voz, mas ouviu em forma de ideia. Saiu de repente com um desejo incontrolável de encontrar avezinhas para a matança. O espírito da maldade, sem que ele o percebesse, conduziu-o facilmente até a árvore em que o ninho feliz recebia as carícias do vento. O menino, a pedradas criminosas, aniquilou pai, mãe e filhotinhos. O gênio sombrio tomara-lhe as mãos e, após o assassínio das aves, levou-o a cometer muitas faltas que lhe prejudicaram a vida por muitos e muitos anos. Somente mais tarde é que Marquinhos compreendeu que o espírito da maldade só pode agir no mundo por intermédio de meninos e meninas na vadiagem ou de homens e mulheres devotados à preguiça e ao mal. Amigas e amigos, esta mensagem permite que analisemos a importância e a necessidade de mantermos nossos pensamentos elevados e ligados a Deus, Jesus e aos benfeitores espirituais. Pois, como nos ensina o apóstolo Paulo, todos nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas espirituais. Boas reflexões, agradeço a companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. O nosso programa de hoje está terminando. Mandem os seus comentários e sugestões de temas que vocês queiram ouvir aqui para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. Uma ótima semana para todos e até a próxima!